Vamos conversar juntos? Está na nossa hora. Hoje, o tema que temos aí é justamente esse, a psicologia dos iluminados. Sempre que se fala em psicologia, dá uma impressão de conserto. Não dá não? Vamos consertar alguém, consertar um homem. Você precisa fazer terapia, né? Porque o cara está desconcertado, né? Para consertar o indivíduo. Não tem sempre essa ideia, né? Você vai para onde? Para o médico. Porque você está meio quebrado, por isso você vai procurar algum tipo de conserto. Quando se fala em psicologia, a espécie humana, desde que se tornou mais consciente, ela vem buscando esse conserto. Ele começou a identificar que existiam algumas coisas nele próprio que não estavam satisfazendo. Essa não satisfação levou o homem a buscar de várias formas, de vários sistemas, e criar métodos e tudo mais para tentar se conhecer, tentar se consertar, né? Se supondo que consertar significa você comparar com outra coisa que supostamente você diz que está consertado, né? Então, quando você faz a comparação, então é que você pode dizer que um está quebrado ou não, né? Mas se você não tem este sistema, como é que você sabe que está quebrado? Então, a única coisa que tinha no homem, já que ele não tinha um modelo para se seguir, eram as suas insatisfações. Então o homem começou a buscar a partir das suas insatisfações. Por isso o nome surge de psicologia, seria o estudo da alma humana. Isso em se tratando de Ocidente. Porque nós não somos só o Ocidente. Nós temos culturas, crenças, filosofias, religiões que são milenares, muito anterior a todo esse sistema científico ocidental e principalmente psicológico, que nada mais é do que centenário. Todas as escolas de psicologia têm no máximo 100 e poucos anos. Você não vai ver uma organização dessa com mais do que isso. No entanto, outras formas, outras tentativas, outros modelos já existiam e existem até hoje, e que muitos deles são milenares. Daí, tentamos fazer a compreensão do que seria essa psicologia de outros povos, e não os nossos. Daí nós estamos chamando de psicologia dos iluminados. Para tentar ilustrar mais ou menos isso, como tem várias pessoas novas aqui, eu vou contar uma historiazinha bem velha, que eu já contei várias vezes aqui, mas que ela vai servir como um princípio norteador das nossas ideias. Conta-se que certo homem estava lá, antes de nascer, olhava para o mundo assim e dizia: mas o mundo está todo quebrado, precisamos consertar este mundo. E aí ele renasce com essa vontade, com esse princípio. Ele começa a estudar, estuda várias línguas, os vários idiomas, as várias coisas, para tentar entender por que é que o homem é tão complicado. Se torna então um desses indivíduos aí que domina os idiomas e que termina sendo um mediador entre as várias nações para evitar guerras, né? Nós temos aí os diplomatas que evitam e tentam fazer um trabalho extremamente difícil. E aí, numa dessas tentativas dele, era um homem bom realmente, envolvido com aquele ideal, ele também tinha um filho, e o menino estava lá o tempo todo, né, atrapalhando ele, perguntando: pai, isso, eu quero lhe ajudar também, isso, eu quero consertar o mundo, eu quero ajudar o senhor a consertar também. E o pai já estava de saco cheio e queria afastar o menino de todas as ações para ele poder pensar e raciocinar. Aí ele olhou para um canto, para outro, não viu nada assim. Aí, como era tudo, ele tinha muitas coisas assim, ele pegou um retrato desse. Todo mundo sabe o que é isso, não sabe? Um mapa do mundo, é assim? Aí ele pegou o mapa do mundo, e já que o menino quer consertar o mundo, já sei como fazer. Pegou uma tesoura e começou a cortar o mapa do mundo assim, pedacinhos para um lado e para o outro, cortou tudo e disse: pronto, meu filho, pega todos os pedaços agora e vá consertar o mundo. Aí o menino pegou o pedaço. O menino não conhecia o mundo, o mapa do mundo, era uma criança ainda. Mas para surpresa do pai, quando foi com minutos, o menino voltou e disse: pai, está aqui consertado, o mundo está consertado. Quando ele olha assim, está todas as pecinhas coladas lá e o mundo voltou a ser o mapazinho que ele sempre pensou. Ele disse: meu filho, como é que você fez isso? Você não conhece o mundo, como é que você soube onde cada peça se enquadrava? O menino disse: ah, pai,
O mundo eu não conheço não. Mas atrás do mundo tinha um retrato de um homem. Aí eu sei como é que é um homem. Aí eu juntei as pecinhas do homem. Quando eu juntei, que consertei o homem, o mundo estava consertado. Bom, é esta historiazinha que eu gostaria de começar. Não acredito que nenhuma forma de governo, nenhum sistema de governo, nenhuma maneira de governar o mundo irá consertar o mundo. O conserto do mundo é uma consequência do conserto do homem. Porque de todos na natureza, o único ser destoante, por incrível que pareça, somos nós. No restante da natureza, em todas as outras espécies, há uma harmonia tremenda. Quando nós interferimos, nós desequilibramos essa harmonia. Há pessoas que pensam em, por exemplo, elas olham e começam a andar e dizem: eu estou andando torto, então vamos consertar o andar. Ninguém conserta o andar, porque o andar não existe. O andar é um processo. Se você quer consertar o andar, você tem que consertar as pernas. Uma vez as pernas consertadas, o andar se conserta por si só. Mas o caminhar é existencial, né? Calma. A dança não existe. A dança é um processo. O que existe é o dançarino. Se você quiser mudar a dança, você tem que mudar o dançarino. Portanto, tentar consertar o mundo de fora para dentro, com imposições, com ideologias, com qualquer outra coisa, é pura perda de tempo. Essa mudança no mundo só acontecerá se o homem mudar. Qualquer forma de governo funciona. Qualquer sistema de governo funciona. Qualquer modalidade funciona, desde que os homens funcionem. Mas como é difícil mudar a si mesmo, é mais fácil colocar para fora toda a responsabilidade dos acontecimentos, nunca em si mesmo. A psicologia dos iluminados, nessa tentativa do Ocidente, os homens tentaram de várias formas, e os homens criaram então escolas. A mais conhecida é a de Sigmund Freud, que criou a psicanálise, como o próprio nome diz, psicanálise, a análise da psique. O que foi que ele fez? Vamos separar para poder compreender. E então criou um método, um sistema de investigar a mente humana e a partir daí tentar compreender como ela funciona e o que seria melhor para que aquela mente funcionasse da melhor forma possível. Esta psicologia, como tantas outras, não se distancia nem 1 milímetro da mente humana. Ela está nela e dentro dela. Esta é a forma que o ocidental tem visto a humanidade. Ele vê o ser humano do nascimento à morte. Consequentemente, sua mente é fruto de reações químicas que fazem você então sentir isso ou aquilo, pensar isso ou pensar aquilo. Nada mais do que isso. Quando muito, a psicologia comportamental analisa o ser humano baseado em estímulos, onde, se ele for estimulado de um jeito, ele se condiciona a responder de outra forma. E quando ele tem então os estímulos que ele deseja, ele passa a ser um indivíduo dito como normal. E a psicologia comportamental baseou-se na experiência de 2 grandes homens. Bem? Que fizeram suas análises e seus pressupostos em cima de basicamente 2 outros animais que não são humanos, que são os ratos e os cachorros. Então Skinner começou a estudar o comportamento animal
E daí ele estendeu conclusões para a espécie humana. E ele não está de todo errado, não. Por quê? 99,9% da humanidade não passa de cachorro e rato disfarçado de gente, que apenas perdeu o apêndice caudal e acha que por isso tem um comportamento diferente. O objetivo é manter as pessoas dentro da normalidade. Mas ser somente normal não possui nenhum sentido, porque as pessoas que são ditas normais também não são felizes. Então, se você é anormal e vão te tornar apenas normal, se os normais também não vivem bem, o que é que você está fazendo, afinal? As escolas psicológicas, quase todas, servem a interesses de uma sociedade. Como não se tem um modelo ideal do homem, nunca se estudou o devir, o vir a ser, o potencial humano. Nunca nenhuma escola dessa estudou um Buda, um iluminado. Ela só estudou os homens normais. E o normal é essa desgraça que nós estamos vendo por aí. Dá vontade de dizer a Nick Chaves, não vi gente jamais, porque fracassou o experimento. Não traz qualquer sentido, tá certo? Uma visão maior sobre as coisas, essas escolas não trazem. Quando muito, elas fazem isso. As escolas de psicologia ocidental não vão além do tempo e muito menos além da morte. Elas circunscreveram sua experiência a partir daí. Existe um campo da psicologia, chamada psicologia transpessoal, que também é bem recente e começa a ter avanço em algumas civilizações, que tenta estudar os estados alterados de consciência, que seriam fenômenos que colocariam o homem em contato com outras dimensões ou com fenômenos antes da morte ou depois da morte. Tudo isso mesclado com muito misticismo, com muita religiosidade, com essa herança que nós temos aí, esse ranço do saber que fazem séculos que nos acompanham. Então, elas servem para isso, para aquelas pessoas que não conseguem conviver com as outras pessoas, que não trabalham, que se tornam extremamente fragmentadas. Aí você vai para uma escola dessa, você é instruído, condicionado para que você possa fazer parte da normose. A psicologia ajuda as pessoas a aceitar sua infelicidade, a aceitar que isto é tudo o que a vida pode lhe dar e que elas não devem esperar mais nada. Grande parte dos processos psicológicos só fazem isso, quando conseguem fazer. Então você vê pessoas chegarem para você e dizer assim, o meu problema era o meu relacionamento com meu pai. E começa a falar tudo dentro de uma forminha assim bonitinha. Eu vi isso, trabalhei, eles usam essa palavra, eu trabalhei esse aspecto, sabe? Trabalhei, aí você vê lá, eu tudo formado. Nada de transcendência, nada de superação, nada de sublimação. Se ela cair no mesmo fenômeno, ela tem os mesmos efeitos novamente. Só quando você está extremamente incomodado, é que geralmente você se move para fazer alguma coisa. Quando você está tudo muito bem, geralmente você não faz nada. Cruza as pernas e acabou. Então, de certa forma, certas terapêuticas podem até ser prejudicial. Porque sua busca pelo divino, sua busca pelo que há de vir a ser, sua busca em respostas interiores, elas só vêm quando você está profundamente doído. Você só se mexe, só sai do lugar, só procura quando você está incomodado. Se eu chegar e anestesiar você cruza as pernas e não faz absolutamente mais nada. Então tem que ter cuidado, porque a dor tem uma função na vida, tanto física como emocional. Anestesiá-la simplesmente não significa a cura do processo. Deixar doendo é masoquismo também, né? Não vamos cair no outro extremo da situação. Já inventaram a anestesia, então não sofra, eu tenho que enfrentar a dor. Que coisa é essa? Você já sabe como ela é, né? Então dá para entender essa diferença, não dá? Nenhuma coisa, nem outra. Você está com uma cefaleia, o ideal é você descobrir a causa.
porque pode ser um aneurisma, mas pode ser uma alergia qualquer, não pode? Procure a causa, mas procure a causa tomando analgésico, não precisa ficar com dor. Mas busque a causa, porque você pode ter uma grande surpresa. É assim que o homem inteligente usa e funciona. É assim que ele deve se conduzir. Anestesiando-se totalmente? Não. Ignorando a dor? Também não. Carl Gustav Jung, um discípulo de Freud, foi mais longe do que Freud. Freud descobriu o inconsciente. E é fácil você descobrir esse inconsciente. Basta você olhar para você. E você vai descobrir que tem inúmeras coisas que você pensa e sente que você não queria fazer. Este é o inconsciente. Se você prestar bem atenção, fisiologicamente o seu coração bate. Seus movimentos peristálticos acontecem. Você não tem consciência nenhuma do que é isso. Tem que ter alguma coisa que controle tudo isso. Quem controla isso é o inconsciente. Ele está lá presente. E Freud disse que tem muitas coisas em nós que são inconscientes. E eles vêm de onde? Do momento do nascimento até a morte. Já que o paradigma da ciência oficial segue você até aí. Então tudo foi na infância. E a coitada da mãe recebe toda a responsabilidade. Então muitas e muitas coisas quem fez? A mãe. Está de todo errado? Não. Mas não está de todo certo. E Jung foi mais profundo. Disse que tinha um tal do inconsciente coletivo. Então deixou as coisas muito mais complicadas. Além do meu próprio inconsciente, eu agora tenho um inconsciente coletivo, que me faz agir de uma forma que às vezes eu nem sei porque eu estou agindo. E o que é pior, a ciência materialista descobriu a existência do inconsciente coletivo. Já ouviu falar na experiência dos 100 ratos? Ou melhor, 100 macacos? Já. Era um local assim, com várias ilhas. Em cada ilha tinha os macaquinhos. E se observou o seguinte: um dia uma fruta caiu na água, o macaquinho comeu e estava salgado. Ele gostou, deve ter gostado pelo menos. Toda vez que ele ia então comer, ele corria lá, molhava o negocinho e comia. Molhava e comia, molhava e comia. Outros macacos viram, começaram a imitar ele. Iam lá molhar e comiam, molhar e comiam. Quando 100 macacos, esse número é hipotético, começaram a repetir este processo, outros macacos da outra ilha, que não tinha visão, não foi por imitação, começaram também a fazer este mesmo comportamento. Então mostrava que quando uma massa crítica de qualquer espécie atinge essa coisa crítica, ele influencia nos outros. Este é o inconsciente coletivo. Então ele se aprofundou profundamente nisso e tudo mais. E isso bota você mais fundo no atoleiro. Mais profundamente numa coisa sem saída. A Saggioli, por sua vez, disse assim: esse negócio está tudo aposto, está tudo doido. Eu vou fazer o contrário. Eles estão analisando, então eu vou fazer a síntese. Eu vou juntar as coisas. Eu não vou mais separar, eu vou juntar. E o processo de Saggioli é tão somente esse: a psicossíntese. Então ele começa a juntar uma coisa, juntar outra, e desse juntar ele faz as coisas. A psicanálise é como podar os ramos de uma árvore. Alguém já podou os planos de uma árvore? O que acontece com a árvore depois? Ela fica mais forte. Já viu isso? Por quê? Porque você corta a seiva que ia alimentar uma folha que está assim quase caindo. Você está lá com uma plantinha. Se você vê folhinhas querendo murchar, vá lá e corte. Não deixe não, porque é mais resistência para a planta, para ela fazer aquilo sobreviver. Se você cortar, nasce um brotozinho logo logo. Porque toda a seiva, toda a energia dela foi dirigida para o novo agora. Aí você vai lá, corta seus galhos, pode esperar que aquilo venha, como nunca lá na frente. Foi a primeira coisa que Freud viu quando ele tentou fazer hipnose. Ele era um péssimo hipnólogo. E quando ele viu a experiência de Charcot, quando ele começava a hipnotizar alguém que apresentava uma histeria, por exemplo, a pessoa não conseguia andar, tinha uma paralisia histérica, como ele chamava na época. E ele hipnotizava a pessoa e na histeria, melhor, e fora do transe, e no transe a pessoa conseguia andar. Quando saía do transe ela voltava àquele mesmo estado em que se encontrava. E ele viu então que tudo era processo mental. Aí quando ele dava sugestões para que a pessoa ignorasse aquilo, a pessoa ignorava, começava a andar normalmente. Mas tempos depois aparecia nela uma nova doença.
E foi aí que Freud disse, tem alguma coisa errada, nós estamos dirigindo apenas esse processo, botando ele para um outro lugar. A pessoa continua aparecendo uma outra coisa. Se eu apenas podar uma coisa dentro de mim, se eu apenas aprisionar, ela vai explodir de alguma forma. Aí ele abandonou tudo isso e criou o método da associação livres. Os brotos crescerão, né, porque a raiz não foi cortada. Na psicossíntese é o oposto. Você corta tudo, né, que Freud cortou. Aí você vai pegar os pedaços e voltar de novo para cá. Já tentou fazer isso numa árvore? Não dá. Não tem como. Na hora que você colocou para fora alguma coisa, é como se você dissesse assim, olha, todo mundo descobre que você é mentiroso. Não tem como você dizer que não é. Antes você podia rir na frente das pessoas, porque ninguém sabia, né? Mas agora que todo mundo sabe, você não consegue mais rir, meu amigo. Todo mundo já sabe. Então, se foi descoberto, não tem mais como voltar e colocar lá nas coisas todas. Não funciona mais. A psicossíntese é isso. Isso não traz vida nova aos ramos. Não tem como fazer isso. A psicologia dos Budas, ela não é nem análise nem síntese. Todos os Budas, não estou falando aqui apenas de Siddhartha Gautama, que foi um Buda que é apenas o conhecido. Buda é um estado de consciência, significa o iluminado, não é uma pessoa específica. Todos eles sempre falaram disso, em transcender. Não é um trabalho dentro da mente. Ao contrário, a transcendência é um trabalho que se faz fora da mente, além da mente. E por isso a palavra êxtase, que significa sair de si. Então eles dizem que se você for capaz de sair da sua mente e contemplar tudo de fora, você teria esse êxtase, você iria transcender. Você cortaria o problema na raiz, não nas árvores, não fazia, ou melhor, não nos galhos, não faria uma poda apenas, você determinaria profundamente o processo. Mas aqui está baseado em outros paradigmas. Começa um grande problema agora. Porque todos os Budas são reencarnacionistas. Eles não veem você apenas como um fruto do nascimento, influência do meio e a morte. Mas eles veem você antes dessa existência e depois dessa existência. E aí as coisas, claro que vão ter que tomar outras dimensões. Não pode ser mais do mesmo jeito. Porque aquilo que Freud chamou de impulso, aquilo que o inconsciente trazia como pulsão para tais coisas, eles podem dizer, isso não está na infância, mas em outra existência. Mas como ter acesso a isso, então? Porque tudo isso está dentro da mente. O estado de iluminação é um estado além da mente. Qualquer um que pesquisar um ser desse, com os padrões que nós utilizamos para a análise da mente, não vai entender nada. Porque ele estará lidando com algo que ele não pode comparar. Quando a psicologia compara e diz você está doente, porque ela está comparando você com alguém que ela diz que é sã. Por isso o grande conflito. Ora, inventaram até uma história da cura gay. Quando não se sabe o que é a sexualidade. A sexualidade na natureza acontece de 4 formas: heterossexual, homossexual, bissexual e sexo neutro. Quem é que sabe o que é certo disso? A não ser a sociedade governante e poderosa da época, do lugar e da circunstância. Então, curar você seria comparar você com alguma outra coisa. Eu não sei se é saudável. Eu sou heterossexual, por que eu sou? Eu não sei. Eu nasci assim. Não consigo ter tesão por outro homem. Por que é que eu tenho por uma mulher? Não sei. Por que os homossexuais sabem e escolheram? Quem disse a você isso? Podemos falar tudo da sexualidade, não o que ela é, mas o que ela não é nós podemos falar. Não é escolha, não é karma, não é pecado. Isso tudo podemos dizer. Mas o que é ninguém sabe. O êxtase, o sair de si, é estar além desta mente. Logo, tudo se resolve.
Se eu resolver o problema do arquétipo pai e mãe, eu posso renascer aqui inúmeras vezes com qualquer pai, com qualquer mãe, eu não terei complexo nem de Édipo, nem de Electra, nem de nada. Dá para entender a diferença? Os Budas sempre pensaram dessa forma. O que eu tenho que resolver é o problema e não o que é colocado dentro do problema. Porque se eu nasci várias vezes, eu tenho vários pais. Eu já fui pai. Então por que o problema é aquela mãe? Como Freud dizia, foi sua mãe que fez isso. Não é a sua mãe porque ela não tem nem carteira. Ela não foi nem habilitada para ser mãe. Nasceu um bichinho por ela, que ela não sabe de onde vem, para onde vai, que não trouxe manual de instrução. E ela tem que acertar. Que história é essa que ela tem que acertar? Acertar aonde? Se você não sabe o que é certo. Então tire da mãe o poder, essa culpa imensa que ela não tem. Ela é aprendiz de mãe, como eu sou de pai. E todo aprendiz erra. Não tem sentido isso. Os Budas veem de forma diferente. Quando você é capaz de deixar sua mente, quando se torna capaz de criar uma distância entre sua mente e seu ser, então você terá dado o primeiro passo na psicologia dos Budas, dos iluminados. Um milagre acontece. Quando você sai da sua mente, todos os problemas dela desaparecem. Porque a própria mente desaparece e ela perde o controle sobre você. O problema não está na mente. O problema é a mente. Que é cheia de preconceitos, conceitos errados, equivocados, interpretações dos sentidos, valores que colocaram em você que você não sabe nem de onde veio, mas que você defende ardorosamente. Tá certo? Nossas religiões são assim. Você vê os pais querendo colocar de goela abaixo a religião que eles tiveram, quando eles nunca encontraram o Deus que eles tanto defendem. Então ele quer que o filho encontre Deus quando eles mesmos não encontraram. Como pode isso? Só pode causar mais problemas, com certeza. A psicologia dos Budas corta todas as raízes das árvores que criam as neuroses e psicoses, que geram o mundo, o homem fragmentado, mecânico, robotizado. E eles dizem que o caminho é simples. Tá certo? Será que é simples? Essa psicologia não funciona dentro da mente. Ela não está interessada nem em analisar, nem em sintetizar. Ela ajuda você a sair desse processo, a olhar de fora. Essa historiazinha, ela tenta deixar claro como é o ensinamento que Siddhartha dava aos seus discípulos. Conta-se que eles estavam caminhando, eles passam por um rio. Lá na frente, Siddhartha olha para trás e para um dos mais devotados discípulos, ele diz: eu quero água. Pois não, está no meu cantinho. Não quero essa água. Eu quero água daquele rio que nós passamos. Mas por que se eu tenho água aqui? Eu quero água de lá. Ele, como bom discípulo, não vai desagradar, né, o mestre. Aí ele vai. Quando ele chega lá, que ele olha para a água, eles tinham passado por dentro da água. Estava tudo turvo, uma bagunça geral. Não posso levar essa água para o meu mestre, está tudo sujo. O que eu vou fazer? Aí ele volta e diz: mestre, tome essa água mesmo, porque não dá para trazer aquela água. A gente passou, carro de boi passou, vaca mijou, fez tudo naquela água, está uma confusão. O que eu vou fazer? Ele diz: eu quero daquela água. Aí o discípulo sabe o que fazer. Aí volta. E volta e chega lá e fica olhando para o rio. E agora, o que é que eu faço? Olha para o rio e olha para o rio. De tanto olhar, ele se cansa, se senta e fica lá. Quando ele se senta, aí ele tem o insight. Sentar-se à margem e esperar. Quando ele se senta à margem e espera, o rio está correndo. A água vai correndo, as coisas pesadas vão decantando, o xixi vai passando, até que a água fica cristalina. Sem entrar na água, ele enche o cantinho, volta e entrega a Buda. E Buda diz: você aprendeu o segredo básico da meditação. Sente-se de lado e observe a sua mente. Deixe os desejos, as tribulações, tudo que você possa imaginar acontecerem.
Não lute contra isso. Apenas observe. A observação não alimenta o distúrbio da mente, como se ele tivesse pulado dentro do rio e quisesse brigar com a água. Pare, você tem que parar, você tem que ficar limpa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a briga dele, você acha que ia acalmar a água, que ia limpar a água? Não é isso que nossas psicologias fazem? Comporte-se assim, reprima, seja forte, enfrente as coisas, né? Brigue o tempo todo. Você acha que a briga trará a paz? Dificilmente. O discípulo volta e diz que sacou, entendeu a história. Fique sentado à margem de sua mente, observando sua sujeira, seus problemas, suas folhas podres, mágoas, feridas, memórias, desejos. Mas observe. Nós temos uma tendência a ver, isso é feio, eu não devia ter sentido isso. Isso é ciúme, isso é raiva, você já está na mente. Já mergulhou dentro do rio e está querendo que ele acalme. Você está alimentando a mente. Observador é apenas observar. Não há análise, não há síntese, apenas observação. Como espectador, aquieta-se e observa. Senta-se despreocupadamente à margem de tudo e aguarda o momento em que tudo estará limpo novamente. E com cuidado, você toca na água para encher o cantil que você quer. Quando você vai tocar na mente, você toca devagar. Você vai precisar da mente para falar. Buda era iluminado, mas ele precisava da mente para se comunicar com os outros. Mas ele tocava a própria mente com cuidado, porque senão tudo vira um borbulhinho, aquela coisa generalizada novamente. Se eu pular dentro da água, ela vai ficar, a transparência dela já deixou de acontecer. Daí a vigilância depois do processo. Alcancei, tem que manter o processo. Enquanto estiver vida, a mente está lá. Tudo bem até aí? Isso acontecerá por si só. Porque no momento em que você se senta à margem de sua mente, você não estará mais transmitindo energia para ela. Isso é a verdadeira meditação. É observação. Apenas observa. Não é dormir não, viu? Dormir é dormir. Você não observa se você apaga. A atenção no que está vendo é o que traz a luz ao que está vendo. É a consciência que ilumina as trevas que estão lá dentro. Se a consciência se apagou, treva não ilumina treva. Deu para entender até aí? Se eu apaguei, eu dormi. Todo dia você dorme, nem por isso você se iluminou. Então não é dormindo que se ilumina. Tá certo? Porque se fosse, você já estaria iluminado. Então tem gente que acha que meditei muito, quando apagou. Apagar é apagar. A meditação é a arte da transcendência. Imagina que isso aqui fosse uma sala que tivesse 100 pessoas cuidando dela. Simplesmente deixada ao léu e no escuro. Como é que você acha que essa sala ficaria? Em poucos dias sujas. Concorda comigo? Em poucos dias habitadas por ratos e baratas. Se alguém chegasse e acendesse a luz, os ratos e as baratas com certeza sairiam, mas deixariam seu cocôzinho aqui e ali, seu cheirinho também e tudo mais, não é assim? Teria que eu entrar, limpar e tudo mais. Se ninguém fizer nada, mas eu tenho que de vez em quando limpar, porque o não fazer nada suja. Então, enquanto você existir, você tem que estar atento, alerta. Porque o fato de não estar simplesmente se suja. É vigilância. É constante. Todos os dias. E momentos de observação do que está acontecendo. De meditação. E do resto do dia, observação. Tudo bem? Isso sim vai fazer a transcendência. Freud falou em análise, a Sagioli em síntese. Os Budas sempre falaram em meditação e consciência. Quando eu olho as coisas de frente, eu coloco a luz da consciência em cima.
A luz da consciência é um ambiente em que rato e barata não vivem. Quando eu acendo a luz, eles fogem, porque é um ambiente não propício a eles. Se eu não olho, se eu não vejo, se eu não sei o que está acontecendo, eu estou nas trevas. Então eu tenho que ver meu orgulho, minha vaidade, minha cobiça. Ver essas coisas, não é brigar com elas. E quando eu vejo, elas somem. Porque o lugar delas é nas trevas. Se eu mantiver a mente sempre atenta, eles não voltam, como os ratos não voltam no lugar que está com gente ocupando e a luz acesa. Manutenção. Não se medita um dia e dorme 7 da semana. Meditação é uma atividade diária. O que há de tão especial nesse terceiro tipo de psicologia? A meditação, percepção, observação, testemunho. Isso é único. Você não precisa de nenhum psicanalista. Melhor, não tem como ter um psicanalista nisso, porque nem análise é. Você tem que fazer isso totalmente sozinho. Você não precisa de nenhum manual, pois é tudo muito simples. É só parar e observar. Só. Não tem mais nada do que isso. Nada além disso. Só que isso é todo o que na questão, porque a mente, ó, Exatamente. E nós não fomos educados para isso, sabe? Passa também por isso, pela nossa educação. Ou deseducação, talvez seja essa a palavra mesmo, né? Tome maior consciência da sua mente. Ao fazer isso, você também tomará consciência de que você não é a mente. Essa é a primeira descoberta. Este é o início da revolução. Você começa a se elevar mais e mais. Você deixa de estar atrelado à mente, que funciona como uma pedra que o detém. Ela o prende dentro de um campo gravitacional. No momento em que você se liberta da mente, quando a gravidade perde seu poder sobre você, você entra então no campo dos Budas, dos iluminados. As coisas existem, as pessoas existem, os problemas existem, só que eles não lhe afetam. Nasce em você uma compreensão extremamente profunda sobre todos os acontecimentos, causas e razões para que eles estejam acontecendo. E daí uma serenidade natural brota a partir disso. Grande problema nosso, comparação. Nós estamos o tempo todo nos comparando com outro ser que nós nem sabemos quem é. As modas. As pessoas querem ser iguais. Todo mundo quer ser igualzinho a todo mundo. E esse é um grande problema, porque em essência nós somos diferentes, únicos no universo inteiro, e na hora que a gente quer andar contra a natureza, o problema se estabelece. Se você parar e começar a observar, por pequenos momentos, todos os dias, o funcionamento interno da sua mente, você vai descobrir tudo isso que eu estou lhe dizendo, por experiência própria. E é isso que faz a diferença. Porque todo este caminho não pode ser trilhado no caminho do outro. O seu rio é o seu rio. As suas pedras são suas pedras. Os seus obstáculos são seus obstáculos. As suas felicidades são suas felicidades. Ninguém experimentará uma gota do seu bem-estar, como ninguém experimenta uma gota da sua raiva. Na hora que você perceber que ter raiva dos outros é pouco inteligente, você começará a querer não ter raiva. O objeto de sua raiva está pouco se lixando porque você está com raiva. Ela está dentro de você. É você quem está com problema. Perdão não é bom para quem perdoa, ou melhor, para quem é perdoado. É para quem perdoa. Assim, não é uma questão de analisar ou sintetizar. É simplesmente uma questão de tomar consciência. É por isso que no Oriente não foi desenvolvida uma psicoterapia como a de Freud, Jung, Adler e outras tantas que estão por aí. Porque a forma que eles veem o mundo é diferente da nossa. E como eu disse antes, seguindo os paradigmas básicos, todo o raciocínio depois tem que ser diferente. Esse é o princípio de qualquer lógica. Se eu mudar as premissas, o raciocínio vai mudar, as conclusões vão mudar.
Então os valores são diferentes, as experiências são diferentes. Logo não pode ser. Você pode culpar Jung por alguma coisa? Freud por alguma coisa? É claro que não. Eles deram o máximo de si na busca de solucionar essas coisas todas. Não conseguiram. Provavelmente vão voltar para dar continuidade ao que começaram. Esse é o processo todo. Tudo bem até aí? Nunca se desenvolveu uma psicoterapia no Oriente porque elas não curam. Elas podem ajudá-lo a aceitar suas feridas, mas não podem curá-las. A cura só acontece quando você não está mais preso à mente. Quando você está desconectado da mente, sem identidade, completamente desatrelado, a escravidão termina e a cura pode acontecer. Todo mundo quer liberdade. Se você perguntar a todo mundo quer, não quer? Não sabe nem o que é. Não sabe nem o que está pedindo. Não sabe nem que a suposta liberdade tem um preço que você não quer saber. Mas todo mundo quer, não quer? Todo mundo quer amar, não quer? Todos os seres sencientes buscam ser felizes. Por que nós não conseguimos até hoje? O que está acontecendo com a gente? Eu acho que o momento mais importante da nossa humanidade hoje é esse momento de reflexão, porque nós vivemos uma época em que podemos fazer a síntese do Oriente e do Ocidente. Nós vivemos um momento ímpar, onde podemos comparar essas coisas. Esses homens não podiam comparar. Existia um momento ainda de abertura. Hoje você acontece uma coisa, o mundo todo já sabe. Nós temos um processo de comunicação imenso, só que isso está sendo usado contra a gente e não a favor da gente. E quem é o responsável por isso? Nós. Não é o sistema, não é a forma, somos nós. Somos nós, humanos, que fazemos isso. Não se conserta o mundo por sistemas, por formas, mas é consertando a nós mesmos. Vale a pena parar um momentinho e olhar para a gente e perguntar: quem sou eu? O que é que eu vim fazer aqui? Vim fazer a vontade de quem? Porque até então acho que eu estou fazendo a vontade de outras pessoas. Faço a vontade do meu pai, da minha mãe, que estão fazendo isso com a maior boa vontade possível, que também fizeram a vontade dos outros, nunca fizeram as deles mesmos. Mas não são felizes, eu também não sou, não encontrei isso. À minha volta, a tecnologia está gritando, nós poderíamos ser a espécie mais feliz que você possa imaginar. Nós somos a mais infeliz que existiu até hoje. Com tanta tecnologia disponível, nós podemos pegar o urânio, 20, 40 gramas de urânio é capaz de ser transformado em energia atômica para iluminar uma cidade inteira, que possa trazer a luz à escuridão, abastecer as coisas. Nós usamos isso para criar bombas que destroem a própria matéria, que dizimam umas espécies inteiras. E é engraçado quando a gente vê pessoas, alguns da nossa espécie que aparecem por aí, uma Maria Teresa, um São Francisco, a gente diz, são pessoas divinas. Não são divinas, elas são humanas. Nós é que estamos sub-humanos, porque verdade, retidão, paz, amor, não violência é característica humana, não é de Deus. Eu nunca vi Deus, não sei que característica Deus tem. Só os humanos podem fazer isso. Só nós podemos amar na superfície da terra. E nós fazemos economia de amor. Só amo o meu filho, a minha mulher, o meu partido. Tem que ter o meu na frente. Tantas mulheres para serem amadas, tantos filhos para serem amados, e nós economizamos amor. Nós somos a única espécie que podemos ter ação, e nós só temos reação. Quando a gente vê um movimento de violência, somos os primeiros a responder com violência. Ação reta. Somos a única espécie capaz de fazer isso. Bactéria reage. O ser humano tinha que reagir. Somos o único que pode experimentar a paz. Todos os outros vivem em paz com os próprios semelhantes. Bactéria vive muito bem na sua colônia. Nós somos diferentes e não conseguimos viver com os das nossas próprias espécies. Amor, paz, violência, retidão. Nós somos o único ser que mente. Nenhum outro
ser que vive na superfície da terra usa desse artifício. Mas se perguntar a qualquer um o que é que eu quero, a verdade. Que verdade você quer? A que lhe convém? O que é que você busca, afinal? Verdade, retidão, paz, amor, não violência. Não são características divinas, são humanos. Quem não está agindo desta forma é sub-humano. Dá para entender isso? Você jamais vai ver um iluminado, um Buda, disputando briga num ringue para ser aplaudido, com o sangue correndo e os outros aplaudindo. Violência aceita, violência coordenada, violência aplaudida, violência valorizada. De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Mas se perguntar a qualquer um de nós, o que é que você quer? Eu quero a paz. Você quer a paz? Tem certeza? Pensa bem. A verdadeira terapia é a transcendência. E não é apenas a psicoterapia. Não é um fenômeno limitado à psicologia. É muito maior que isso. Tem que ser espiritual. É o ser entrar em contato com o espírito, que é ele próprio e que ele até hoje não sabe quem é. Isso sim é que é a cura definitiva. Saber que você não é seu corpo físico. Descobrir que você não é suas emoções. Que você não é os seus pensamentos. Mas que você é algo além de tudo isso. Muito além de tudo isso. Essa é a verdadeira cura. Tudo bem? Vamos fazer nossa prática? Quem quiser deitar, pega os colchões e deita. Quem quiser sentar, senta. Quem quiser ficar com o trabalho, pode. Não tem problema nenhum. Quem quiser dormir, durma. Também durma.